Bom, para começar o vídeo de hoje, vamos apresentar primeiro o tema, depois os integrantes do grupo. O tema que nós vamos discutir hoje é a diabetes, que, mesmo que tenha uma perspectiva doce por trás dela, é um mal bem azedo que tem atingido cada vez mais pessoas no mundo inteirinho, inclusive no Brasil. Esse aqui é um trabalho que nós fizemos. O grupo é formado pela Camila Rossi, pela Maria Rita, a Miriane, o Paulo, a Raíssa, a Thalia e a Sofia. Como eu disse, a diabetes é menos doce do que parece. É uma doença crônica que está cada dia mais sendo comum no mundo inteiro e pode ser causada tanto pela produção insuficiente ou nula de insulina ou pela condição de sua má absorção pelo organismo, no qual o próprio organismo apresenta uma resistência a essa insulina. Isso caracteriza o subtipo 2 da diabetes. Então, vamos falar sobre cada um dos subtipos. A diabetes ela é dividida em dois subtipos principais, que são a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. Ambas são diabetes mellitus, porém só a segunda, diabetes tipo 2, é conhecida como diabetes mellitus. A diabetes tipo 1 é quando tem a redução ou a falta de produção da insulina no organismo, enquanto a diabetes do tipo 2, conhecida como diabetes mellitus, acontece quando o organismo adquire uma resistência à ação do hormônio da insulina, que seria retirar os açúcares do sangue. Segundo a Sociedade Brasileira da Diabetes, o número de pessoas com diabetes tem crescido muito no Brasil. Em 2021, houve um aumento de 50% na América do Sul e Central, sendo que o Brasil foi responsável por 15,8 milhões de pessoas com diabetes mellitus, do tipo 1 ou 2. No mundo inteiro, houve também um aumento do índice de diabetes. Por exemplo, na África, houve um aumento de 134%, enquanto no Oriente Médio, um aumento de 87%. O continente que teve menor aumento foi o continente europeu, que teve um aumento de 13%. Bom, mas se essa é uma doença crônica e não é transmissível, quais são os sintomas e sinais de alertas que a gente pode prestar atenção? Porque entrar em contato com uma pessoa com diabetes não vai lhe causar diabetes. Os principais sintomas são diferentes para os tipos 1 e para os tipos 2. O tipo 2, ele tem alguns sintomas do tipo 1 e alguns a mais. Enquanto os principais sintomas que estão destacados como estrela aqui no nosso vídeo, do tipo 1 são sede constante, vontade de urinar diversas vezes ao dia, perda de peso, fraqueza e fadiga. No tipo 2, há um formigamento nos pés e nas mãos, infecções frequentes na bexiga, rim, pele e infecções de pele, feridas que demoram a cicatrizar e visão embaçada. Mas ok, eu falei que tem dois tipos. Por que então todo mundo fala que existe a diabetes das gestantes? Qual é a diferença da diabetes de gestante ou a diabetes gestacional para os outros tipos de diabetes? A diabetes gestacionais, a DMG, é quando há uma resistência do organismo gestante ao hormônio da insulina devido à produção de outros hormônios, nesse caso, que fazem um efeito antagonista ao seu. Segundo a International Diabetes Federation, a diabetes gestacional, o DMG, afeta aproximadamente 15% das gestações em todo o mundo e pode ocorrer em qualquer gestação e nem sempre os sintomas são identificáveis. Por isso, é tão perigoso e é tão difícil de fazer dados, de coletar dados tão precisos.
Bom, a gestão da condição de saúde tem como objetivo principal fornecer ao paciente as ferramentas e o conhecimento necessário para que o paciente pratique o autocuidado. E essa gestão é importante e necessária para a qualidade na prestação de serviços, de solução e de prevenção de doenças ou enfermidades que as pessoas possam ter durante a sua vida, como é o caso da diabetes. Esse serviço ele pode ser feito por vários profissionais, então ele é multiprofissional e pode ser realizado por profissionais como farmacêuticos, enfermeiros, médicos. Mas o farmacêutico é um profissional muito importante nesse serviço, por conta dele ser um profissional de saúde que é próximo das pessoas. Porque a farmácia você consegue ter um acesso maior do que um médico, por exemplo, que teria que agendar uma consulta. Tá, mas qual a importância desse serviço? A importância da gestão da condição de saúde relacionada à diabetes é porque a diabetes ela pode causar diversas complicações, como, por exemplo, o AVC, acidente vascular cerebral, doenças cardíacas, falência dos rins, cegueira, além de também ser caracterizada como um fator de risco para outras doenças. E para poder ter uma noção da condição do paciente, o farmacêutico ele usa como fontes de dados clínicos os prontuários, fazer uma entrevista, usa os exames e receitas relacionadas a essa condição, que no nosso caso é a diabetes. E o farmacêutico vai avaliar a necessidade, a efetividade e a segurança da terapia para esse paciente. E claro que também é necessário um retorno do paciente. O serviço farmacêutico desempenha um papel fundamental no tratamento do diabetes. Os farmacêuticos são profissionais de saúde altamente capacitados que têm conhecimento sobre medicamentos, interações medicamentosas e efeitos colaterais e orientações sobre o uso adequado dos medicamentos. Uma das principais funções do serviço farmacêutico na orientação sobre os cuidados do diabetes é a orientação sobre medicamentos. O farmacêutico ele pode fornecer informação detalhada sobre um diferente medicamento ou dispositivo para o tratamento e explicando seu modo de ação, dosagem e efeito colateral. E ele também pode ajudar a identificar qualquer interação medicamentosa com outro medicamento que o paciente esteja tomando, garantindo assim uma segurança do tratamento. Ele também pode atuar no monitoramento do tratamento. Ele pode ajudar a monitorar, verificando se os medicamentos estão tomados adequadamente e se estão funcionando conforme o esperado. Ele também pode fornecer orientação aos pacientes sobre as medidas de autocuidado, importante no controle, como os cuidados sobre a dieta, a importância da atividade física regular, o monitoramento adequado da glicemia, o uso adequado de dispositivos de monitoramento e a administração correta de insulina, assim gerenciando de possíveis complicações e também aconselhamento sobre estilos de vida saudável. O farmacêutico ele pode fornecer informações e dicas sobre hábitos de vida saudável para o paciente, como a importância de uma alimentação equilibrada, estratégias para perder peso ou manter o peso saudável, e recomendações de exercício físico apropriado. Ele também pode fornecer um suporte emocional, porque o diagnóstico do diabetes pode ser um desafio emocional para muitas pessoas. E o farmacêutico ele pode fornecer esse suporte emocional e respondendo perguntas e preocupações, e também pode encaminhar esse paciente para outro profissional, se necessário. Então, o serviço farmacêutico ele desempenha um papel integral no tratamento do diabetes, garantindo eficácia e qualidade de vida dos pacientes.